é unida à outra. E eu gostaria que você, que trouxe o seu exemplar da Bíblia, você ainda que está de pé, abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 9, sonoplasta, se puder me ajudar, porque já vi que a condição aqui está terrível. Marcos capítulo de número 9. Está gelada. Está gelada. Tá, pega uma quente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Eu quero expor com você um texto que também se encontra em Mateus 17, né? Texto espelhado em Mateus 17, mas a gente vai fazer menção de Marcos 9, a partir do versículo 14. Você que encontrou diz amém. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que vocês estão discutindo? E um da multidão respondeu: mestre, trouxe ao Senhor o meu filho, que tem um espírito mudo e surdo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma pela boca, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei a mim. E trouxeram a ele o menino, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E você se assenta glorificando o nome de Jesus. Querido, redobre a sua atenção por um instante. O Espírito Santo precisa do seu coração aberto e eu da sua atenção. Se tivermos essa combinação, ninguém vai sair daqui vazio. Pode ter certeza disso, ninguém. Eu preciso, antes de falar do texto, te inserir, te colocar, não que você já não esteja, mas te relembrar, trazer à sua memória que a Bíblia, ela nos traz no Novo Testamento posicionados 4 evangelhos. Talvez alguém aqui em algum momento, tal como eu, tenha feito a seguinte pergunta: ora, meu Deus do céu, se Jesus, o Jesus que eu creio, o Jesus que você crê, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, o Jesus que eu acredito ser o único autor da minha salvação, o Jesus que você acredita ser o único autor da sua salvação, se esse Jesus é um homem só, se esse Jesus teve um ministério só, se a obra realizada por esse Jesus e o propósito desse Jesus na terra, propósito primário, salvação da humanidade, foi um só, por que que a minha Bíblia vai trazer para mim 4 evangelhos, 4 relatos biográficos de um mesmo homem? Veja que nada é por acaso. Era necessário que todo o mundo da época pudesse, e quando eu digo época, eu falo do primeiro século da era cristã. Era necessário que todos conhecessem Jesus, porque Jesus, ao vir ao mundo, ele se revelou em dado local, Judeia, um local limitado. Porém, à medida que o tempo foi avançando, criou-se uma necessidade, tendo em vista o avanço do Evangelho, que pessoas de outras culturas conhecessem acerca de Jesus. E para isso, Deus, que é maravilhoso, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é lindo. Para muitos isso aqui parece só teologia, para mim não é, para mim já é o agir do Espírito Santo.
O que é o agir do Espírito Santo, Otton? Deus levantando Mateus para falar para os judeus acerca de Jesus, ao mesmo tempo que Deus levanta Marcos para falar para os romanos acerca de Jesus, ao mesmo tempo que Deus levanta Lucas para falar para os gregos acerca de Jesus, e João vem fechando a obra. Sabe por quê? Porque com Deus é assim que funciona. A mensagem vem de um jeito só, mas as traduções são várias, para que todos sejam alcançados por uma mesma graça, por uma mesma mensagem, por uma mesma salvação. Agora, você acha que eu vou alcançar todo mundo? E nem devo querer alcançar todo mundo. Eu devo glorificar a Deus por aqueles que alcançam aqueles que eu não pude alcançar. Porque o meu modo de falar, o meu modo de pregar, o meu modo talvez até mesmo de se vestir, não condiz talvez com um outro ministro, mas que esse ministro alcance as almas que eu não vou alcançar. Que ele chegue aos lugares que eu não vou conseguir chegar, que os lares que não vão me ouvir ouçam a palavra dele e a voz dele, para que assim como eu tenho alcançado vidas, ele também alcance. E um só nome seja glorificado. Você pode aplaudir o nome de Jesus aí? Agora que eu dei essa explicação para você, a gente vai fechar a nossa mentalidade, a nossa concentração, o nosso foco no Evangelho de Marcos, que foi o que a gente leu. Eu acho que não é novidade para ninguém que o Evangelho de Marcos é o mais sucinto dentre os 4. Ele só tem 16 capítulos, gente. É um Evangelho muito curto. O Evangelho de Marcos foi escrito para quem? Para o público que estava em Roma. Para os cristãos que estavam em Roma. Perceba que quando Marcos escreve, isso aqui você tem que entender porque isso aqui é lindo demais. Quando Marcos escreve para os romanos, ele tem que entender o quê? A mente dos romanos. Para poder ele ser, grave isso aqui para o seu coração, para poder ele ser compreendido pelos romanos, adiantava ele ter um som de Deus? Adiantava ele ter dom de escrever bem? Ele tinha que entender a mentalidade romana. Quer fazer um comparativo para você entender o que eu falei? Abre Lucas, é totalmente contrário. É um evangelho extenso. Porque Lucas escreve para o público grego. Otton, e daí? E daí que o público grego se pautava na intelectualidade. E o público romano se pautava no pragmatismo. Quando eu falo público, eu falo no geral. Sociedade grega, sociedade romana. Quando Lucas escreve para os gregos, ele escreve de maneira mais detalhada, assim como o próprio Atos dos Apóstolos, que ele também escreve. Marcos não. Marcos ele vai citar Jesus, e aqui eu fico apaixonado por isso. Ele vai citar um Jesus que não é o rei de Mateus, que não é o pregador de Lucas, que não é o Deus homem de João, mas que é o servo de todos nós. E o servo é reconhecido por servir e nada mais. Sabe por que o servo é reconhecido por servir e por nada mais? Porque para servo, o que importa não é o sobrenome que tem, o sangue que carrega em suas veias e nem o lugar onde nasceu. O que importa é que, independente do sobrenome que tem, do sangue que corre em suas veias e do lugar que nasceu, em todo o tempo, ele só sabe fazer uma coisa: servir, 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 servir. Vou falar de uma maneira bem simples para você entender. O Jesus de Marcos é o Jesus que está no meio do povo. O Jesus de Marcos é o Jesus que está nas vielas, nos pequenos bairros, realizando milagres, atendendo marginalizados. Sabe por quê? Olhe para cá. Servir pessoas saudáveis é muito fácil. Agora, servir doentes é uma tarefa muito árdua. Quem entendeu o que eu falei aqui agora? Servir saudáveis é fácil. Servir doentes não é. E o que o Jesus de Marcos me mostra? Que o meu caráter de cristão e de servo
não deve aceitar que alguém doente passe por mim e eu não tenha a atitude de me posicionar para de repente fazer com que as suas feridas estejam com a dor amenizada, para de repente segurar ele que está mancando, para que ele chegue até o final da sua caminhada, para que de repente eu faça uma respiração boca a boca, para que esse que caiu, que está quase morrendo, levante e prossiga andando. Irmão, essa igreja aqui vai receber uma palavra profética agora. Tem muita gente que está doente, e esses que são levantados aqui vão servi-los para que essa doença bata em retirada. Quem serve gera cura. Vou dar um tempo para você discernir isso. Quem serve gera cura. Sabe por quê? Ou melhor, comparativo. Se quem serve gera cura, quem tem soberba adoece. E servir gera cura para mim e para quem eu estou servindo. Otton, me prova isso. O próprio Jesus, resolvendo nos servir com o seu sacrifício, nos curou da pior das doenças, do pecado. O câncer pecaminoso que estava instalado dentro de nós, encontrou um remédio, um antídoto, uma cura. Jesus concretizou o serviço dele a nós, quando disse no Calvário ensanguentado: Pai, está consumado. A doença do pecado só mata quem não me encontrar agora. A doença do pecado só mata quem não aceitar o meu sacrifício. A doença do pecado só mata quem não reconhecer que eu morri para salvar o mundo. Um dia, se você é cristão, se você é crente, se você é congregado, tu reconheceu que tu estava doente. Tu reconheceu que tu tinha um câncer. Tu reconheceu que só havia uma cura. Quem está entendendo diz amém. Então vamos para o texto. Vamos para o texto. Esse texto é lindo porque ele vai iniciar descrevendo para a gente uma passagem que eu sei que você conhece. Repita comigo em alto bom som: transfiguração. Você lembra disso? Porque o capítulo 9 de Marcos se inicia com a transfiguração. Jesus está no alto de um monte. Isso aqui é uma passagem, gente, isso aqui é passagem só para crente acreditar. Não tem como, não tem jeito. Porque primeiro, Jesus começa a brilhar. Brilhar. Ele vai passar por um processo ali de mutação, enfim. E de repente, já não bastando isso, essa cena maravilhosa, que é contemplada por 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Agora vão surgir do lado dele, nada mais nada menos que Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Mas quem é que está no meio da lei e dos profetas? Cristo. Essa cena é mais do que simplesmente miraculosa, é profética. Por que, Otton? Porque antes de Jesus vir ao mundo, quais foram as tentativas de Deus para resgatar o homem através do povo hebreu? A lei e os profetas. Só que Deus já sabia que seria necessário que ele tomasse forma humana, Filipenses 2, e fizesse essa missão. Então, quando eu vejo essa cena, eu não consigo ficar estagnado diante dela, eu tenho que glorificar a Deus. Profetas de um lado, lei do outro, e o Filho do Deus vivo no meio. Sabe por quê? Volto para o começo da pregação. A doença que tínhamos dentro de nós, a lei tentou, não conseguiu tirar. Os profetas tentaram, não conseguiram tirar. Mas aí
Dessa vez não tinha como. A cabeça da serpente ia ser pisada. A porta do céu seria aberta. A aliança da graça seria restaurada. E finalmente nós tomaríamos novamente a posição de filhos de Deus. Dá para você levantar essa sua mão e glorificar a Deus. A ponte da salvação. Perdão. O teólogo Calbart vai dizer que se a salvação fosse uma ponte, ela não seria uma ponte cuja construção fora iniciada na terra, mas sim no céu. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por quê? Porque através da lei o ser humano tentou subir e caiu de novo. Através dos conselhos dos profetas, o ser humano tentou subir e encontrar Deus, caiu de novo. Eu quero obedecer a lei, mas não consigo. Eu quero ir pela palavra dos profetas, pelo conselho deles, mas acabo falhando. Aí Deus entendeu, metaforicamente falando, que se nenhum de nós era santo o suficiente para subir, Ele era amoroso bastante para descer. A minha meritocracia não fez eu subir um degrau, mas a graça de Deus fez Ele descer todos para me encontrar. Eu não podia, você não podia, nós não podíamos. Aí Deus resolveu esvaziar. Sabe por quê? Porque Deus já é supremo, soberano, já é santo, já é altíssimo. A única possibilidade dele nos encontrar era Ele tomando a atitude. E adivinha, Ele tomou. Ele falou: eu vou ao encontro da minha criação e vou resgatá-la de volta para os meus braços. Aleluia. Agora veja só, o texto continua, e agora ele nos transporta. Repita comigo: transporta. Gente, qual foi o primeiro cenário? O alto do transfigurar? Beleza. Responde para mim, só você que está atento à pregação. Todos os discípulos estavam com Jesus? Quantos estavam? 12 menos 3, 9. Estavam na parte de baixo do monte. Só que agora o texto nos transporta, pastor, e isso é interessante demais. Ele nos transporta para uma casa. Ó, tem nada a ver, tem sim. Uma casa. Nessa casa, pastor, tem um pai. Sabemos o nome dele, pastor Carlos? Não sabemos. Mas obviamente, se ele é pai, ele tem que ter pelo menos um filho, óbvio. Sabemos o nome do filho? Tampouco. O texto vai nos dar a seguinte informação, as seguintes informações, preste atenção. Era uma casa, era um pai e era um filho. Vai citar mãe? Vai citar algum irmão? Vai citar algum vizinho? Ou seja, nós temos a impressão de que é uma situação de isolamento. Agora o texto continua descrevendo e se atém à situação do menino, presta atenção. O que é que o texto vai falar do menino, Otto? O texto vai falar que o menino tinha um problema espiritual. Repita comigo: espiritual. Só que aí o problema espiritual era tão grande, era tão intenso, que se traduzia num problema físico. E aí, se você se amplifica no texto, o problema físico é a mudez e a surdez. Ele não podia falar e nem ouvir. Alguém conhece Libras aqui? Libras? Sabe o que é que Libras é? É uma das técnicas de inserção social para quem é deficiente. Te pergunto, nessa época tinha isso? Gente, todas as vezes que algum pregador, seja o seu pastor, seja aonde você estiver, todas as vezes que alguém citar um texto bíblico, preste atenção, isso aqui é para você gravar para a sua vida, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Todas as vezes que alguém citar algum texto bíblico que menciona um doente, você tem que ter duas ideias na sua cabeça. Primeiro, a pessoa é doente, beleza, só que a pessoa também é isolada, porque nessa época não haviam técnicas de inserção social. Quem entendeu o que eu falei aqui? Ou seja, a sociedade não tinha um esforço para inserir essas pessoas na sociedade. Leprosos, cegos, paralíticos, surdos, mudos e por aí vai, coxos, enfim.
Essa galera, ela era isolada. E adivinha, esse menino estava no meio dessa galera. Perceba, esse menino tinha problemas espirituais, possessão demoníaca. E esse problema espiritual se traduzia em problema físico, surdez e mudez. Só que além disso, pastor, ele tinha um problema social, isolamento. Peraí, gente, peraí, não sei se vocês estão entendendo. Problema espiritual, físico, social, espiritual, físico, social. Você deve estar olhando para mim e perguntando: Otton, peraí, não tem esperança para esse menino. Não há esperança para ele. Não tem como olhar e contemplar a probabilidade dele obter algum tipo de libertação miraculosa e mudar de vida. Só que peraí, você não está prestando atenção na pregação, porque antes de falar dos problemas dele, eu falei que ele tem um pai. Otton, só que você falou que ninguém conhece esse pai. Mas todo filho conhece seu pai. Eu não sei o nome desse pai, mas eu tenho certeza que esse filho sabia. E quer saber? Os problemas podem acumular sobre a tua vida, na esfera espiritual, na esfera física, na esfera social, financeira, matrimonial. Só que o fato de você ter um pai vem antes de todos os problemas que vêm sobre a tua vida. O fato de você ter um pai vai fazer toda a diferença, irmão. O fato de você ter um pai, amigo, vai te segurar nos piores dias, vai te manter de pé quando todo mundo cair, vai te livrar da doença quando atingir todo mundo, vai manter a sua conta bancária preservada quando todo mundo estiver em crise. Sabe por quê? Porque o fato de você ter um pai faz toda a diferença, irmão. Otton, só que tem pessoas que desprezam o fato de que tem um pai. Claro, o filho pródigo é um exemplo clássico. Só que vem cá, vem comigo. Olha como que isso aqui comove. E não é emocionalismo não, tá? É o Espírito Santo mesmo. Olha como que isso aqui comove. Quando estou sozinho, porque o texto não vai falar nem de mãe aqui. Quando não tem ninguém por mim. Quando eu tenho muito mais prejuízos do que benefícios. Sabe o tipo de pessoa, pastor, que está tão prejudicada pela vida que ela não consegue mais correr junto com os outros. Quando alguém sai da linha de chegada, ela sai atrás da linha de chegada, porque ela não tem recurso para nada. Que isso, Otton? Esse tipo de pessoa que está atrasada, esse tipo de pessoa que está agoniada. Gente, eu não estou falando de sofrimento aqui, não estou falando de sofrimento nível hard, alto. A pessoa acumulou problemas. Agora ela já nem sabe se ela tá com os problemas ou se ela está inserida numa bolha de problemas. Ela já não sabe mais. Só que o fato dela ter um pai garante a ela uma coisa: identidade. E quem tem identidade, mesmo com a crise, não cai. Mesmo com o desemprego, não cai. Mesmo às vezes com o término de um relacionamento, não cai. Mesmo com a conta bancária indo para baixo, não cai. Mesmo no leito, também não cai. Mesmo com luto, não cai. Tragédia na família, não cai também. Por quê? Porque o fato de eu ter identidade me mostra que eu sei quem é o meu pai. E sabendo quem é o meu pai, eu sei que sou filho dele. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda prova que tu passa não é para te deixar pobre, é para fazer você esquecer de quem você é. Vou repetir para você entender. Toda prova que tu passa não é para você ficar pobre, não é para você ficar sozinho sem ninguém do teu lado, não é para você ficar carente, não é para você ficar doente. Toda prova que vem sobre a tua vida é para você esquecer de quem você é. O inimigo não quer roubar o dinheiro que está na tua conta bancária. O inimigo não quer acabar o seu casamento simplesmente para acabar. O inimigo ele não quer jogar você no leite só para acabar com a sua saúde, que ele tem só por causa, não. Ele quer fazer você esquecer de quem você é. E aí a Bíblia me transporta para qual livro? Jó. Tá tudo caindo aos pedaços, bem sei eu que o meu Redentor vive. Deus me deu. Deus continua sendo Deus, tá?
Não é ele. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome de quem? Do meu Senhor. Eu continuo tendo identidade nele. Estou sem nada, mas eu tenho identidade nele. Eu estou sem nada, mas eu tenho identidade nele. Eu estou sem nada, mas eu ainda tenho identidade nele. Vamos lá, porque agora os dois cenários vão se juntar. Quem está entendendo diz amém. Primeiro cenário, igreja, alto de um. E o segundo cenário, a casa do pai do menino. Num dia, pastor, parece um dia comum, corriqueiro. O que esse pai vai fazer? Vai agir com fidelidade, fé. Deixa eu te perguntar. Se o pai decidisse tirar esse menino de casa, seria fácil para ele transportar um menino endemoniado? Estando ele sozinho? Não. Preste atenção no que eu vou dizer para você e guarda isso para o seu coração. Todas as vezes que a gente está inserido, isso aqui é sério demais. Todas as vezes que a gente está inserido num processo difícil, todas as vezes que a gente está inserido num deserto que parece que não tem fim, todas as vezes que a gente está acumulando problemas e mais problemas e não sabe quando vai parar, uma coisa vai determinar o nosso êxito: a fé que nos move a sair do lugar onde estamos. Só que tem um porém: eu não posso sair do lugar do problema fingindo que o problema vai evaporar. Eu tenho que sair do lugar onde está o problema com o problema, para que, levando o problema até Deus, ele solucione e eu possa voltar e continuar a minha caminhada. Pegou isso ou não? Porque tem muitos que querem alienar a sua mentalidade cristã, fugindo e se ocultando da realidade. Você entendeu, não entendeu? E Deus nunca mandou você viver fora da realidade. Tu não é extraterrestre, filho. Irmão, a realidade é dura, mas Jesus disse em alto e bom tom: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também irão vencer. Vencer o quê? Fingindo que o mundo é um conto de fada? Vencendo como? Vivendo fora da realidade? Não. Vencendo indo direto para o campo de batalha, enfrentando de frente as provações. Foge não, irmão. Deus não vai jogar você numa cúpula e te esconder dos seus problemas. Deus vai fazer igual fez com Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus, me tira do problema. Deus te responde: filho meu, enfrenta o problema que eu te dou força. Deus, me livra da provação. Deus está dizendo: filho meu, enfrenta a provação que eu te dou força. Deus, me livra desse deserto. Deus está dizendo: estou te dando água para você passar por ele. Senão você nunca amadurece, irmão. Senão você nunca se desenvolve. Senão você nunca aprende o que é ser cristão de verdade. Veja, enxergue o que eu estou enxergando aqui, pelo amor de Deus. Porque eu quero esclarecer a sua mente aqui. Na verdade eu não, o Espírito Santo. Porque agora, irmão, esse pai, ele não vai querer saber de mais nada. Chega! Hoje, gente, que vai ser liberado aqui é muito forte, você vai ter que prestar atenção demais. Hoje, eu vou decidir dar um start na solução do meu problema. É Deus falando? Quem? O Pai. Otto, mas que é isso? Quem soluciona os problemas não é Deus? Sim. Mas quem dá start decidindo entregar para Ele resolver, sou eu. Chega de mandar áudio gigante pedindo para os outros orarem por você.
Chega de ficar enchendo o saco dos outros numa ligação de 3 horas. Chega de falar, vai no culto por mim, ora pela minha vida, faz campanha por mim, sacode a poeira, dá a volta por cima, levanta! Otto, mas eu tô bem, então para de ajudar a vítima. Otto, eu tô legal, então para de ajudar a gente que tá babando em você. Faz 1 ano que tu ora por ele ou por ela, sabia que teve muita oportunidade para melhorar e não quis melhorar. Gente, crente de verdade não ajuda a vítima, crente de verdade ajuda necessitado. Vítima fica no problema, necessitado quer sair do problema. Eu tô rouco, eu quero saber quem está me ouvindo claramente ainda. Irmão, chega, pelo amor de Deus. Vítima, além de se atrasar, atrasa os outros. E o teu tempo é precioso demais para ajudar a gente que está com um beijo do tamanho desse altar aqui, querendo que você ajude, que você entregue isso, que você faça aquilo. Irmão, o véu foi rasgado. Quem quer a presença, busca a presença. Quem quer milagre, busca o milagre. Quem quer provisão, busca. Otto, mas eu tenho um sacerdote. Tem, você mesmo. Você é o responsável pela sua vida espiritual. Você é o responsável pela sua busca. Você é o responsável pela sua intimidade com Deus. Irmão, chega de terceirizar o que é responsabilidade tua. Se alguém tem que cultuar é você. Se alguém tem que glorificar é você. Se alguém tem que orar mais é você. Se alguém tem que jejuar mais é você. Dá pra botar mais um pouquinho de água aqui rapidinho pra mim. Gente, olha só. Escute isso. O pai do menino vai pegar o problema e vai sair de casa. Né? É. Ele teve dificuldades, não teve? Teve. Ele ficou sabendo que Jesus estava próximo. Próximo. Jesus não estava na rua da casa dele. E nem tampouco na casa dele. Nem no quintal. Ele estava próximo. Otto, próximo quanto? Quem tem fé não quer saber quanto. Quem tem fé quer saber aonde. Otto, me explica isso. Explico. Quem tem fé não quer saber o quanto vai ter que andar. Quer saber aonde tem que chegar. Agora, a gente que não tem fé e que gosta de desanimar quem tem, vira e fala assim, tu já viu quanto tempo tu vai demorar para chegar lá? Tu já viu quanto esforço tu vai ter que fazer para alcançar isso? Vale a pena? Só que o filho era de quem? Dos boca aberta ou dele? Irmão, se o problema é teu, não espere que os outros entendam o quanto você está sofrendo por estar passando por ele. Se o problema é teu, não espere que os outros entendam o quanto você tem sofrido. Se o problema é teu, não espere que os outros entendam o quão grande tem sido a sua angústia. Se o problema é teu, irmão, faz o seguinte, deixa entrar por aqui e sair por aqui. O problema é teu e hoje você não aceita mais ele. A situação difícil é sua e hoje você não aceita mais ela. O deserto está sendo muito penoso e hoje você sai dele. Porque gente que não passa aquilo que tu passa, olha para você e fala que dá para você continuar passando. Gente que não enfrenta o que tu enfrenta, olha para você e diz que dá para você continuar enfrentando. Gente que não passa pelos dramas da vida que tu passa, olha para você e diz que dá para você continuar passando. Por isso que processo é igual casa, cada um tem o seu. Processo, irmão, é individual. Otto, como é que tu pode me ajudar orando por você, mas eu não posso viver o processo por você? E o problema de quem é vítima é querer colocar pessoas que já têm dificuldade nas dificuldades dela. Irmão, não faz essa cara, não sei que você está entendendo direitinho. Isso não tem só lá no Rio de Janeiro, não, eu sei que tem aqui também. O problema da vítima é que ela já tem problema e ela quer colocar pessoas que também têm problema nos problemas dela.
nome de Jesus, irmãos, isso acaba hoje, isso acaba agora. O que fortifica a igreja é a individualidade de cada cristão que é maduro, que é desenvolvido, que sabe da sua responsabilidade, que sabe do seu dever diante de Deus e que reconhece que o joelho mais poderoso a ser dobrado é o próprio. Oh, glória! Aí o pai chega, estou indo para o final, o pai chega com o menino. Quando ele chega, o cenário é o seguinte, agora a coisa vai ficar um pouco estreita. O cenário é o seguinte: quantos discípulos eu falei que estavam no pé do monte? Quantos? Todos menos João, Tiago e Pedro. Te pergunto, tu acha que só tinha eles lá embaixo? Não. Porque se Jesus estava no alto de um monte, quem é que estava esperando ele embaixo para ele realizar milagres? Uma grande... Beleza. Discípulos, 9, multidão, pé do monte. Quem é que o pai do menino estava procurando? E Jesus estava no alto do monte. Espera aí, gente. Para chegar no alto do monte, era óbvio que ele tinha que passar pela parte de... E na parte de baixo tinha gente. Os discípulos e a multidão. Ele precisava, entenda isso aqui pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele precisava passar no lugar onde tinha essas pessoas para chegar onde Jesus estava. E é óbvio, gente, é óbvio que essa galera, quando visse a cena de um homem carregando um filho perturbado, ia comentar, ia falar, ia se posicionar. Porque entenda isso aqui, gente. Tem muita gente que busca solução. Olha só, tem muita gente que está buscando solução para os seus problemas, mas ainda não recebeu solução para os seus problemas, porque gasta muito tempo dando pitaco no problema dos outros. Ele não suporta ver pessoas com problemas que ele quer falar se é pior ou melhor do que ele. Ele não aguenta, ele não se aguenta. É por isso que continua no deserto há 30 anos. Dando volta, girando, e todo mundo passando direto, e ele assim, ó, olha só, ele está cego, ele está surdo, ele está isso, ele está aquilo. Irmão, pelo amor de Deus, toma posicionamento, olha para frente e continua com a tua caminhada. É o meu problema e eu vou resolver. Gente, o povo hebreu passou pelo deserto, sendo supervisionado por Deus, e ficou rodando lá por anos. Jesus passou pelo deserto acompanhado do diabo, e ficou 40 dias. Porque o que importa, irmão, é o posicionamento que eu vou ter no ambiente onde eu estou. Se eu tirar o tempo precioso da minha vida, que foi comprada pelo sangue de Jesus, para comentar a vida dos outros e problema dos outros, eu estou sendo mais medíocre dessa cidade, eu estou sendo mais miserável desse lugar. Mas se eu tomar posicionamento e falar, a minha vida foi salva e a dele vai ser também, a minha doença foi curada e a dele vai ser também, o meu lar foi abençoado e o dele também vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Grave isso aqui para o seu coração. Sabia que até para orar pelo problema dos outros, você não precisa saber qual é o problema? Porque se o Espírito Santo em você está e também está nele, ele faz essa tradução. Não, eu preciso saber qual é o problema para eu orar com mais fé. Não precisa nada. Deus soluciona os problemas independente de quais forem. Deus guarde os seus filhos independente do que for. Deus tira os seus filhos daquele lugar independente de onde for. Eu creio no teu poder. Eu não preciso saber o tamanho do demônio para saber que ele vai cair. Eu não preciso saber o tamanho do gigante para saber que ele vai cair por terra. Quem ainda está entendendo diz amém. E o pai do menino vai, passando no meio da galera, passando. Ei, tá procurando quem? Jesus. É. Tem uma notícia ruim para te dar. Qual? Aqui ele não está. Tu chega todo animado,
empolgado, motivado. É hoje que meu filho vai ser curado. E alguém te dá essa notícia de primeira. De primeira. Aqui ele não está. Pois é, só que tinha um problema. Essa pessoa, isso é lindo. Essa pessoa que falou para esse pai que Jesus não estava ali, se esqueceu de um detalhe importante. O fato dos discípulos estarem ali era o que importava, porque Jesus ali não estava. Mas quem é que na Bíblia tem o mesmo poder que Jesus tem, porque Jesus deu a eles? Discípulos. E se tiverem fé, farão as mesmas coisas que eu fiz e ainda farão? Jesus não estava ali, mas o poder dele ali estava. Otton, Jesus pode não estar nessa vigília, mas o poder dele está aqui, com certeza. E o poder aponta para o mestre, o poder é dele, o poder vem dele, o poder é para ele. É o poder dele que nos capacita, é o poder dele que nos encoraja, é o poder dele que nos dá força, é o poder dele que nos movimenta, é o poder dele que nos capacita. Aí, os discípulos são levados até o menino. Grave isso, gente, isso aqui tá no texto, Otton? Tá no texto. Eu estou indo para o final já. Os discípulos se aproximam do menino. O que está acontecendo? Meu filho tem esse problema espiritual aqui e tal, essas dificuldades. Vocês podem orar por ele? Sim. Gente, quando os discípulos vão orar pelo menino, quando eles vão interceder pelo menino, na tangente, aparecem os mestres da lei. Nunca são chamados, mas sempre aparecem. Quando os mestres da lei aparecem, é como se virasse uma chave. Vocês não sabem, discípulos de Jesus, que tem que tem doenças que são resultados de pecado? Para esse menino estar desse jeito, alguém pecou. Para esse menino estar assim, alguém errou, alguém falhou. Porque a mentalidade judaica, ela é meritocrata. O que tu faz, tu recebe de volta numa espécie de câmbio. Se eu pequei, eu fico doente, por aí vai. Se eu sou bonzinho, por aí vai. Mestre da lei aparece só para comentar. A situação está caótica. A situação está problemática, mas pode ter certeza que vai ficar muito pior se tu deixar a gente com língua grande se aproximar. A situação está horrível. Mas mantém quem fala muito longe, que senão fica pior. Otton, quem que eu tenho que manter perto de mim quando eu tiver com problema? Gente que trabalha com língua solta? Não, gente que trabalha com joelho dobrado. Eu não preciso que apontem o problema que eu estou vivendo. Eu preciso que orem para que o problema que eu estou vivendo hoje eu já não viva mais amanhã. Glória. O que eu preciso, irmão, é que alguém que tenha motivação, e que esse alguém seja você, em nome de Jesus. Você pode levantar a mão se for você, porque a partir de hoje, chega de comentar o tamanho da queda do seu irmão. Está na hora de levantar ele. Eu quero saber quem pecou para ele estar assim. Eu quero saber quem é o culpado dessa crise. Eu quero saber quem é o culpado do fim desse relacionamento. Eu quero saber quem que é o culpado dessa doença. Que pena. E eu quero saber o único que pode resolver o casamento, a doença e a crise. Porque os meus olhos, uma vez eu sendo convertido, eles não servem para ver o tamanho do gigante. Eles servem para que eu me agache até o rio, conte as pedras, coloque na funda, aponte para o gigante, mire nele e ele cai ao chão. Você pode ficar de pé glorificando o nome de Jesus? Para todo crente imaturo, o menor dos problemas é a maior das tempestades. E daí? E daí que talvez não seja tão grande assim esse problema que tu está vivendo. O
O que falta? Mudança de perspectiva. Gente, se eu olho de perto, até esse celular é gigante. Se eu olho de perto, até essa Bíblia é enorme. Se eu olho de perto, até essa taça é gigante. Mas se eu me afasto, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Perspectiva: a nuvem é pequena, mas a chuva vai ser grande. A palavra liberada é sucinta, mas a provisão vai ser tremenda. Oh glória! Porque se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirão aqueles montes que se movam, e eles se moverão. Não é o tamanho do teu glória, mas é a essência dele. Não é o tamanho da sua oração, mas é a fé que vem com ela. Não é o tamanho da sua pregação, mas é o impacto dela. Não é o tamanho do seu jejum, mas é a sinceridade dele. Otton, você não vai falar da cura? Não vou não. Sabe por quê? Porque a gente terminou de ler, irmão, no versículo de 24. E no versículo 24 o menino não tinha sido curado ainda. Só que Jesus já tinha liberado a palavra da cura. Se tu creres, tudo é possível ao que crê. Otton, mas eu queria tanto que você falasse que o menino foi curado. Tu sabe que foi, tu sabe que foi. Eu queria tanto que você falasse: o menino foi curado, foi liberto. Irmão, isso aqui é igualzinho o seu problema. Quando você tiver fé e crer na palavra, a palavra se materializa, o problema vai embora e a solução chega na sua vida. Otton, quer dizer que o menino vai ficar doente? Vai, até tu crer. Quando tu crê, o menino sara. Quando tu crê, o menino levanta. Quando tu crê, o menino ouve. Quando tu crê, o menino fala. Quando tu crê, o menino vai ser liberto. Porque não é a fé do teu pastor que vai solucionar o teu problema. Não é a fé do teu líder que vai solucionar o teu problema. É a fé sua. Quem está com problema aqui? Eu vou levantar a mão que eu sou o primeiro a levantar. Quem está com problema aqui? Mantenha a mão levantada. As duas, se possível, as duas. Hoje vai se materializar na tua vida. Hoje. A solução para esse problema aí que você está enfrentando. Talvez a solução não venha hoje, mas a materialização da solução vem hoje. Otton, e daí? Você vai continuar na crise? Você vai continuar na doença? Vou. Mas a partir de hoje eu sei que é questão de tempo para a cura vir. É questão de tempo para a provisão alcançar minha casa. Aplaudo o nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Escuta aqui. Sabe qual é o pior dos problemas? Eu falei no começo da mensagem: perdição, pecado. Otton, e daí? E daí que tem crente que precisa entender que se morrer com a conta bancária zerada, mas for salvo, ele está no lucro. Vai morrer sem o carro do ano na garagem, mas vai morrer salvo, está no lucro. Você tem que entender isso. Deus nunca vai ser devedor diante de nós. Nós sempre seremos devedores diante dele. Otton, e daí onde você quer chegar? É noite de salvação aqui hoje, é madrugada de salvação aqui hoje. O maior dos problemas da humanidade vai ser solucionado hoje aqui. Primeira pergunta: quantos são salvos pelo sangue de Jesus? Pelo sangue do Cordeiro? Quantos são salvos? Otton, eu não consegui levantar minha mão. Eu quero solucionar o meu problema. Então hoje tem a materialização para você. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo. O que é que eu tenho que fazer? Vem aqui à frente. Enquanto eles vão estar louvando, vocês podem vir aqui à frente, que eu tenho certeza que esse problema, eu garanto, tem solução para ele hoje. Otton, eu quero isso para mim, vem. Eu quero
Vem. conhecer. Pode vir, pode vir. Pode vir. Primeiro corajoso veio. Eu sei que tem mais gente. Quero conhecer. Eu sei que tem mais gente. Jesus. Você vai intercedendo, vai intercedendo. Vai intercedendo. Conhecer Jesus. Vai intercedendo. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade É noite de salvação aqui hoje. jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. E nós falhamos. Mas Ele veio com a solução. Ele veio com o resgate. O amor não se compra e nem se merece. O amor Pode vir, pode vir. se ganha, de graça o recebe. Glória. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero 13 pessoas, tem mais. 13 pessoas, eu sei que tem mais. 13 pessoas sendo arrancadas do inferno. 13 almas sendo saqueadas do inferno. 14 agora, 14. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o 15 almas saqueadas do inferno. entre Aleluia. de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Vou segurar. Ó, eu nunca gosto de tomar muito tempo. Aqui temos 16 almas. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Isso aqui que eu vou fazer, eu faço em toda a igreja que eu prego. Toda. Eu não sou pastor desta igreja. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Vocês estão me vendo hoje, mas no próximo culto vocês não vão me ver aqui. Já o pastor vai ver, vocês vão ver aqui. Eu fui enviado aqui para que através do Espírito Santo vocês fossem resgatados. Amém. O pastor foi colocado aqui para que através do Espírito Santo vocês fossem tratados. A operação começou hoje, mas não termina hoje. O processo começou hoje, mas está longe de terminar. Vai terminar quando? Quando a gente ouvir a frase: "Vinde bendito de meu Pai". Oh, glória. Aí termina. Até lá não. Por isso que eu vou fazer agora, que é um costume meu. Eu vou passar para o pastor para ele estar orando por essas almas, por essas vidas. Para que ele esteja orando, porque ele, juntamente com os pastores dessa casa, irão cuidar dessas vidas. E você vai ajudar. Amém. Vai ajudar ou não? Antes eu queria apenas divulgar o meu trabalho, e aí eu vou entregar para ele. Gente, no Instagram, Otton Gomes OFC, a gente tem um trabalho magnífico em Resende, resgatando vidas, trabalhando em rodoviárias, trabalhando em parques, pregando nas ruas. E você pode estar compartilhando de graça esse trabalho. Tenho certeza que Deus vai motivar você a fazer o mesmo no seu bairro. Amém? Aplaudo mais forte que você puder no nome de Jesus, e eu agradeço pela minha oportunidade. Vocês que vieram à frente, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de